hoje eu estou num momento da minha vida que eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo na minha vida. E aí, se eu mudasse alguma coisa, poderia ser que minha vida estaria completamente diferente, entendeu? Olá, seja bem-vindo à série Como Eu Comecei. Esse é o episódio número 3 e hoje estamos aqui com o João. João, seja bem-vindo. Como é que você está? Muito obrigado aí pelo convite, Vitor. Um prazer aí, pessoal. Eu tô bem. E aí, como é que estão as coisas aí? Fluindo? Cara, por aqui tá muito bom. Como a gente estava falando um pouco antes, é sexta-feira hoje, né? Então tá mais de boa. Tá tudo bem. Exato. Final de semana, né? Exato, tá chegando. Bom demais. Bom, vamos lá então começar aqui com algumas perguntinhas. O pessoal quer saber aí como você começou, né? Uhum. Cara, conta um pouco sobre quem é você, quem é o João, o que o João anda fazendo hoje em dia. Boa. Bom, eu me chamo João, né? Meu nome é bem grande, bastante sobrenomes eu tenho, mas foi passando o tempo, eu fui adotando só o Deroldo para mim. Ainda tenho o nome composto ainda, né? João Vitor, mas nunca fui de usar esse nome, então com o passar do tempo eu adotei só o João Deroldo para simplificar tudo e seguir a vida. Então, principalmente na área da programação, o pessoal que me conhece como Deroldo, como João Deroldo, então é isso. Inclusive, se vocês quiserem pesquisar sobre mim também, pelo João Deroldo, vão encontrar algumas coisas aí. Bom, cara, eu tenho mais de 10 anos já de experiência na área, né, trabalhando, como front, principalmente. No começo da minha carreira, eu acabei sendo full stack, né, por necessidade de empresas que eu passei. Então, mas hoje meu foco é 100% front, é o que eu decidi me dedicar, é o que eu decidi me especializar para isso, né? Então eu vou contar aqui para vocês um pouquinho aí de como começou a minha carreira, né? Eu, assim, desde muito cedo eu tive contato com o computador, né? Então em casa, assim, a gente sempre teve computador lá em casa, época de computador de tela de tubão, e então acho que tem uma galera aí que sabe do que eu tô falando. Cara, Então, essa aí, assim, essa é essa aí eu antiga, né? peguei. Tubão, que é esse computador que é Tubão, o deitado e o branco, tubão tem computador branco, computador tinha o exatamente. botão turbo para poder dar mais processamento, né? Ele dava o turbo no processador, então era Isso. essa época, mas assim, eu era muito criança, né? Então, assim, o que eu tinha de contato ali no computador era joguinho daqueles CDs que vinha em revista, né? E aí, então era isso. Mas meu contato foi muito cedo. E sempre tendo contato, sempre tendo contato. E aí, quando eu tinha, eu acho que com 14 anos, se eu não me engano, acho que com 14 anos, 14, 15 anos ali, minha mãe me colocou em um curso de web designer, né? Então, assim, eu sou de uma geração ainda que a área de programação ela não era tão ramificada assim como é hoje, né? Então, na época, o que existia? Existia o webmaster, que era o cara que era responsável pela área de TI da empresa. Era isso. Ô, João, e aí a gente tá falando de que ano? Quando eu comecei, Isso, quando putz, você cara, começou de ali, ano, esse curso ali. então, ano eu não lembro, mas ó, eu tô com 28, né? Eu comecei com 14, mais de 10 anos aí para trás, aí já, né? Ah, então é próximo comigo. Então é bem próximo ali, então, comigo. Isso. O ano eu não sei o de precisão qual é, mas aí já tem mais de 10 anos, 10, 15, 14 anos para trás aí já que eu comecei na área, né? Boa. Então é isso. Na época ainda, né? Era muito essa questão ainda não era tão difundido assim, segmentado a área, né? Então era webmaster, depois veio web designer. Webmaster, assim, para quem não sabe, era o cara responsável pela TI. Ele fazia tudo, Tipo full desde stack hoje, né? eu fui stack hoje, né? Mas ainda era mais atribuições, né? Além disso, Cycle. ainda o cara era responsável pelo servidor, precisava passar fio, vamos cabear, não sei o quê. Então era isso. Era de fato, fazia tudo, né?
Então, quando eu entrei nesse curso, era um curso de web designer, né? E aí a gente tinha, ao longo do curso, a gente foi aprendendo. Então, assim, o que eu usava nesse curso? Era Dreamweaver para codar, era Fireworks para poder fazer o layout, o desenho do layout. E ainda eu sou de uma época que se fazia site com table, né? Então você criava as tables lá do site, né? Então, assim, não tinha essa questão de responsivo, borda arredondada, por exemplo, você fazia com imagem. Então, assim, era muita. Hoje, olhando para trás, era muito arcaico, né? Então, hoje a gente olha e quanto a facilidade que a web trouxe para a gente, né? CSS mais modernos e tudo isso, olhando para trás, era muito arcaico. A gente tinha muitas limitações, né? Então, eu entrei nesse curso, fui fazer, eu era o mais novo da turma, assim, mais novo disparado mesmo da turma. A galera que já estava lá já tinha seus 20 e tantos anos, 30 anos, e eu era, porra, criança na sala, né? Então, foi bem legal, assim, porque eu sempre gostei. E aí, ao final do curso, a gente tinha um desafio que era... A gente tinha que criar um site. Então, assim, desenhava o site, e assim, eles deram o tema, mas a gente tinha que desenhar, cor e codar esse site aí, né? Então, a gente foi fazendo a competição, e ao final do curso a gente entregou ele. Aí foram 3 colocados, eu ganhei esse curso, né? O que a gente deu lá, e era uma bolsa de estudos, eu não lembro exatamente, era uma bolsa de estudos, um troféu e ganhava mais alguma coisa, acho que foi um prêmio em dinheiro, acho que era R$ 200, não lembro, não lembro mesmo. Mas foi assim, foi bem legal. E foi meu primeiro contato, de fato, assim, com o estudo da web, né? Estudo de programação. Aí foi passando o tempo, e na época eu jogava um joguinho que chamava Rabo Hotel, que era isso. Então, assim, e na época existiam fansites, que era nada mais que rádios que criavam os fansites do hotel. E aí, nesses fansites, eles faziam promoção, faziam evento, tinham locutores ali dentro. Então, era bem comum isso. E eu comecei. E aí tinha um amigo meu do jogo que ele já era programador na época, assim, né? Ele já trabalhava com isso e ele já fazia esses fansites. E aí, uma vez conversando com ele, ele começou a me mostrar como é que funcionava e tudo. Aí eu falei, porra, que da hora, cara. Que legal poder criar essas soluções para as pessoas usarem, né? Aí ele me deu o primeiro início na programação, assim, né? Tanto que na época que ele trabalhava, ele já trabalhava para fora, né? Então, assim, uma empresa dos Estados Unidos convidou ele para ir trabalhar para fora, levou ele para lá e tudo. Então, assim, a gente está falando de uma época que isso não era tão comum na nossa área, né? O comum era você ir fazer intercâmbio, era você e comum entre aspas, assim, né? Claro, tipo, era para um nicho, mas eu digo assim, para você ir para fora, ou você ia viajar, ou você ia fazer intercâmbio. O que se ouvia, né? Isso, não tinha muito, tipo, eu trabalho para fora. Não era muito comum isso. E aí ele já trabalhava para fora, né? Então, assim, uma outra realidade muito bacana. E aí eu comecei a fazer esses sitezinhos aí, dessas rádios, né? E foi meu primeiro contato, assim. Então eu ganhava dinheiro no jogo fazendo site para eles ali, né? Então, assim, foi bem legal. E aí, nesse curso, né, depois que eu fui fazer ali que eu terminei o curso, a gente estava numa rodinha com o pessoal da sala um dia conversando, e o cara chegou, do pessoal que estava lá dentro, chegou para mim, não para mim, né, chegou no grupinho e falou assim, então, pessoal, eu tô com um problema aqui, e eu precisava resolver esse problema. Aí, assim, 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 assado, como é que vocês fariam? Aí todo mundo foi meio que por um caminho óbvio.
Aí eu fui para outro caminho. Aí ele olhou, ele falou assim, pô, que bacana, eu não tinha pensado dessa forma. Aí ele falou assim, você não tem interesse em trabalhar comigo ali? Eu te pago por uns sites ali, eu tenho uma agência e tudo e tal. Aí eu falei, pô, legal. Aí foi onde eu fiz meu primeiro site para ele, de fato um site real, que eu ganhei dinheiro em cima daquilo e tudo, né? Então aí foi meu primeiro contato como trabalho mesmo, desenvolvendo. Também era bem novo, né? E aí passou o tempo e tudo, eu não fiz mais, foi passando a época, eu estudando o tempo inteiro, brincando de programar na internet, né? E aí eu finalizei o ensino médio e comecei a fazer o ensino fundamental 2 e fui para o ensino médio, e aí eu fiz junto com o técnico, né? Então eu fiz ensino médio mais técnico em informática junto. E nesse ensino médio, uma das minhas professoras, que dava de aula de designer na época, ela tinha uma agência. E aí ela foi, durante as aulas, ela foi vendo as coisas que eu fazia e ela me convidou para trabalhar na agência dela. E aí, isso foi passando o tempo, eu fiquei lá os 3 meses de experiência e acabou que não deu certo. Por N motivos, né? Mas o que eu pontuo hoje, principalmente, era a questão que eu era muito novo, né? Então eu estava no meu primeiro ano do ensino médio, era outra mentalidade, outra cabeça, outra maturidade, não tinha essa noção de mercado que era trabalhar de fato, né? Então, por muito desses pontos, acabou não dando certo. Eu fiquei só os 3 meses ali de experiência, mas foi legal porque foi meu primeiro contato, assim, um ambiente, né? De trabalho, onde tem ali pessoas trabalhando, saía para almoçar. Então, assim, isso era bem legal, né? Aí finalizei meu ensino médio e vim fazer faculdade. Quando eu vim fazer faculdade, eu me mudei de cidade, né? E, e aí meu pai, meu pai ele tem uma empresa, né? Que é uma outra, é na área de engenharia, não tem nada a ver com o que eu trabalho. E aí quando eu vim para cá fazer faculdade na cidade dele, eu conciliava, eu trabalhava com ele e trabalhava e fazia faculdade à noite, né? E aí foi passando o tempo e isso eu só fui saber depois, né? Mas eu já vou adiantar o assunto aqui, né? O meu primeiro trabalho foi numa agência daqui de Bauru. E meu pai havia prestado um serviço para essa agência, né? De construção, alguma coisa lá na agência que ele fez, e ele prestou serviço para eles. E aí, quando eu entrei na agência, eu entrei como um estagiário ali, fui trabalhando, tinha meu salário ali e tudo, e fazia sites. O meu era isso. E foi aí que eu falei do full stack, que era tipo assim, tem site, mas aí tem que fazer o painel administrativo do site ali e tudo. Aí era PHP, daquele jeitão, né? Foi assim que eu comecei, mas foi muito bom. Por quê? Porque eu tive o contato com o front-end sem uso de frameworks, sem uso de nada. Então, assim, eu tive que de fato entender a base das linguagens. E isso é algo que eu pontuo muito com as pessoas que eu converso. Você tem que saber a base da sua linguagem. Não tem como, entendeu? Porque vai ter problemas que o problema está atrelado ao framework. Mas vai ter problemas que o problema está atrelado à linguagem. E você não vai saber resolver esses problemas, entendeu? Porque não tem nada a ver com o use state do React, por exemplo. Ele tem a ver com o JavaScript, entendeu? Então, isso é muito importante para os desenvolvedores saberem. E, infelizmente, não por culpa só dos desenvolvedores, mas por culpa das empresas que estão querendo cada vez contratar mais pessoas de balde. Então a pessoa entra ali sem saber, só sabe o framework, entendeu? Ela precisou na necessidade de entrar e aí acaba tendo essa defasagem, né? Então, só voltando ali, né, para a gente continuar aí a timeline, aí eu entrei nessa agência e muito tempo depois eu fui descobrir, que meu pai me contou, né, que como foi? Ele conversou com o pessoal lá e falou, viu, meu filho tá na área e tudo, ele tá fazendo faculdade, será que ele não poderia estagiar aqui? Por quê? Porque ele fica... Hoje ele trabalha comigo,
Mas o trabalho dele nada mais é que, tipo assim, pega o carro, vai em obra, vai buscar alguma coisa. Então, assim, ele não tá fazendo aquilo que é o que ele gosta, ele não tá fazendo aquilo que é o que ele tá estudando para, né? E aí eles falaram, olha, Zé, na época a gente estava começando a empresa, né? Então, assim, puta, a gente não consegue pagar para ele estar aqui dentro. Aí ele falou o seguinte, então vamos fazer o seguinte, hoje eu já pago um salário para ele aqui dentro. Ele já é registrado aqui na minha empresa. Então só vamos trocar de empresa. Ele passa a estagiar aí dentro, só que eu que continuo pagando o salário dele. Isso vocês nunca falam para ele, vocês não falam nada, mas pelo menos ele vai crescer na área. Ele vai ter um conhecimento, ele vai estar trabalhando naquilo que ele quer, entendeu? Naquilo que ele está estudando para, né? E aí, putz, foi muito legal. Eu não sabia de fato, fui saber só há uns 2, 3 anos atrás disso aí. Ontem o cara, seu pai conversou ontem, então. Não, foi tipo isso. Aí ele chegou um dia, a gente estava almoçando, ele falou, viu, hoje eu já posso te contar, hoje você já cresceu, já está trabalhando por conta e tudo, né? E então hoje eu já posso te contar. Mas aí foi isso. Aí todo o aumento que eu tive dentro da empresa foram sempre a empresa que pagou. Então, quando eu fui subindo de cargo ali dentro, a diferença do salário era a empresa que pagava. Entendeu? Então, seu pai continuou pagando aquele básico que exato, começou, exato. E a diferença é mérito seu mesmo. Exato, porque é o que ele falou. Ele falou assim, se vocês estão aumentando o salário dele, é porque vocês estão vendo o valor no que ele está entregando. Então, ele é uma pessoa que entrega valor para a empresa. Além desse valor que é o que eu pago para ele, o diferente é vocês. Aí, tanto que, quando eu fui sair dessa empresa, que eu recebi uma proposta, eles cobriram essa proposta. Aí, quando eles cobriram essa proposta, meu pai chegou e falou, então, vocês enxergaram valor nele. Então, a partir de hoje, eu não pago mais o salário dele. Agora é vocês que pagam o salário dele. Porque aí sim, eu já era um funcionário, já trabalhava, já entregava valor para a empresa e tudo isso, né? Então, esse foi meu primeiro trabalho, foi numa agência. Depois, quando eu fui sair dessa agência, eu participei de alguns processos seletivos aqui na cidade, e aí eu optei por um que era para desenvolver, refatorar o front-end de uma empresa, de um produto legado, com um design system que já havia sido criado, né? O designer já estava todo pronto, mas precisava codar. E aí eu fui para essa empresa, ainda era tecnologias bem antigas, assim, era um produto bem legado, e ainda na refatoração ele já nasceu legado, porque o front-end não deu para ser diferente, não dava para fazer assim, por exemplo, usando React, porque o back-end ele era em PHP, não tinha API, não tinha nada. Então não dava para fazer essa aplicação. Então eu tive que criar uma estrutura de componentes e design system dentro do HTML puro. Então, assim, foi um puta de um desafio, mas foi onde eu tive um crescimento, assim, absurdo ali dentro, né? Porque eu tive que me virar nos 30, né? Então, foi muito bacana esse trabalho e também foi onde eu comecei a ter muito contato com a comunidade. Eu comecei a dar palestra, comecei a fazer curso, a fazer eventos aqui em Bauru, né? Então, aí eu fiz a parceria com a Elastic, né? A empresa dona da Elasticsearch, e a gente tinha uma parceria de eventos aqui em Bauru, onde era tudo custeado pela Elastic, todos os custos que a gente tinha aqui, e aí a gente fazia meetups aqui na cidade, né? E assim, foram os meetups que mais tiveram gente aqui. A gente bateu recorde 3 vezes seguidas, e bateu recorde, tipo assim, de São Paulo, de capitais, aonde é muito expressivo, né? E a gente conseguiu fazer isso no interior de São Paulo. Então, puta, isso foi muito legal também, me deu esse outro lado, que era muito esse lado do contato com a comunidade. Aí, eu fiquei mais um tempo, entreguei o que eu precisava dentro dessa empresa, tudo, e aí eu comecei a olhar para minha carreira. Aí eu falei, nossa, mas eu já tenho alguns anos aqui de experiência, mas o mercado de front-end, né, e aí a gente volta naquilo que eu falei, já estava mudando. Aí já tinha front-end, back-end, full stack, DevOps. Então, assim, o mercado já havia mudado. E eu vi que para front-end eu estava ficando defasado, porque o front-end atual estava pedindo outras tecnologias, né? E aí eu falei, putz, eu preciso dar uma guinada na minha carreira, né? Aí eu saí de lá e fui para a Local Web. Comecei a trabalhar com React na Local Web, no gateway de pagamento deles, né? Então eu fiquei
eu fiquei um ano lá na Local Web, né? E antes de entrar na Local Web, tem um amigo meu, o André, que fez faculdade comigo, que ele entrou no Zé Delivery. E aí, logo que ele entrou, ele me convidou também para entrar no Zé Delivery. Só que, na época, o Zé ele já trabalhava com tecnologias bem de ponta, assim. E eu não tinha muito esse background ainda. Então, no primeiro momento, eu fiz o teste para o Zé Delivery e não passei. Passei nas entrevistas e tudo, mas na hora do teste técnico, eu não consegui entregar algo que eles precisavam ali. E eles só contratavam, na época, mais pleno e sênior, né? Então, para a tecnologia, eu não estava tão habilitado. Beleza. Aí entrei na Local Web, fiquei um ano, e aí passou um ano, o André comentou comigo de novo. Ele falou, viu, já passou os 6 meses aí que você fez o teste, você pode fazer de novo, se você quiser. Eu falei, vamos tentar, né? Tô aqui, hoje eu estou estável aqui na Local Web, né? Então, se não der certo, eu estou estável aqui. Mas se der certo também, beleza, né? Aí um ano depois eu fui, fiz o teste no Zé, e aí eu passei. Aí eu entrei no Zé e fiquei um bom tempo assim, vai. Acho que foi 2 anos que eu fiquei no Zé também. Fiquei um tempo ali no Zé, entreguei bastante coisa, entrei em uma época onde o Zé estava em crescimento bastante, já tinha crescido muito, mas ainda estava crescimento. E foi uma época bem expressiva que eu estava lá dentro do Zé, que foi a época da Copa do Mundo. Então, assim, a gente fez parte da Copa do Mundo também. Do Big Brother, que o Zé havia conseguido entrar dentro do Big Brother. Então, assim, uma das provas do líder foi o Zé que fez. Então, eu fiz parte e em dado momento, eu trabalhei em um produto ali dentro que era muito, muito responsável na época da Copa do Mundo e do Big Brother, que era o Deep Link, né? Então, assim, que só para quem não conhece, se o Deep Link nada mais é que é quando você abre um app, aí você clica numa propaganda, por exemplo, lata de Brahma por um real. Aí você clica na propaganda, ela te redireciona direto para a prateleira daquele produto. Né? O Deep Link é isso, é quando você clica em um link, ele abre o aplicativo, não necessariamente naquilo, mas o Deep Link é abrir um aplicativo a partir de um link, né? Então, eu trabalhei muito nisso para implementar isso para a gente entregar na época da Copa e do Big Brother, né? Então, foi muito bacana lá, eu tive bastante contato, 90% com aplicação mobile, né? Que é o core do Zé, e depois eu fui trabalhar na parte web, do back-office deles lá. E aí foi isso. Aí eu queria sair um pouco disso de Big Tech, né? Então, assim, a Big Tech ela tem muitas coisas boas, mas também ela tem alguns pontos que são mais complicados ali e tudo, né? Não vou entrar no mérito aqui, mas tem lados bons e lados ruins de uma Big Tech, né? Sim. E aí eu falei, não, putz, eu quero voltar para trabalhar numa empresa menor, né? E dar um aumento no meu salário também. Aí um outro amigo meu me convidou para trabalhar em uma empresa, que é a Neuralmed, que eles estavam precisando ali de um front-end, ele havia feito várias entrevistas e não tinha encontrado uma pessoa que atendia as necessidades. Aí ele me convidou, fiz o teste, passei nos testes, e também ali eu entrei para refatorar vários produtos ali dentro da empresa, né? E aí eu fiz também alguns produtos novos lá dentro, né? Então eu refatorei 3, entreguei mais 3 outros produtos que novos ali, eram produtos pequenos para atender alguma necessidade, mas eram coisas novas ali dentro, né? Então tive bastante expressão ali dentro, foi bem legal. Mas assim, aí eu comecei a olhar e falei, putz, eu estou em um momento da minha carreira que para eu aumentar meu salário no Brasil para o que eu quero, vai ser muito difícil. Então, eu vou começar, assim, a longo prazo, a tentar vagas lá fora, né? Eu tenho inglês, eu falo inglês, para mim não é problema, mas eu nunca senti confiança. Sabe aquela síndrome do impostor? Eu nunca sentia... Barreira hoje é o falar. A pessoa pode estudar gramática a vida inteira, mas se ela não quebrar essa barreira de falar, não adianta. Exatamente. E no meu caso, eu sempre falei, eu converso inglês.
Só que a síndrome do impostor, daquilo assim, mas o meu inglês não é tão bom para passar. Mas eu não vou, entendeu? Eu tinha isso. E aí eu falei, então vou deixar mais a longo prazo, né? E aí, dado um dia aleatório, eu entrei no LinkedIn e o João, que é o júnior hoje que está na empresa, né? Ele havia feito um post. Minto, antes de eu chegar aí, né? Aonde foi que eu me senti mais confortável? Eu fiz o teste, em uma plataforma para você se aplicar para vagas na gringa, né? Aí, para você entrar nessa plataforma, você tinha que gravar 3 vídeos, falando em inglês, contando um pouco de você, da sua experiência, de um projeto que você trabalhou. E aí eu fiz esses 3 vídeos e eu fui avaliado como... Eu sempre confundo, eu não sei se é C2, B1 ou B1, C2, eu não lembro. Não lembro agora. B1, B2, C1, C2. É que o meu, no caso, foi avaliado como fluente. Eu converso normal. Aí eu não sei se é C1, mas eu acho que era B2, C1. Não era 100% fluente, mas eu sabia, eu tinha uma conversação ali tranquila, entendeu? Aí foi avaliado como isso. Aí eu falei, porra, se eu fui avaliado como isso, então por que eu tô com medo, né? Porque se alguém me avaliou, quer dizer que eu não preciso ter esse medo. Eu sei falar, né? Aí eu comecei a me dar mais confiança. Aí eu apliquei para 1, 2 vagas ali, não passei, né, nas entrevistas ali, né? Não sei porquê, mas não passei. E aí, agora voltando, né? O João fez um post no LinkedIn há um tempo atrás, agradecendo, falando, nossa, consegui minha oportunidade na gringa e tudo e tal, e tal, e tal, e marcou o Marcelo, que foi o cara que fez a entrevista com ele. Aí eu, sem vergonha nenhuma na cara, fui lá, mandei mensagem para ele e falei, pô, eu tô buscando aqui uma oportunidade e tudo, né? E aqui já fica uma dica para vocês também, não tenham medo de mandar mensagem para as pessoas, tá? Porque quem não é visto não é lembrado. Então não tenham medo. Manda, o não você já tem. Então, assim, manda mensagem, entendeu? Que foi o que aconteceu comigo. Eu mandei uma mensagem para ele falando que eu estava começando a buscar oportunidades para trabalhar fora, já tinha uma experiência prévia e me deixei à disposição para quando surgisse uma vaga ali, né, eu estaria disponível. Aí ele passou um tempinho, ele me respondeu e falou assim, olha, o João, ele fez o teste para uma vaga de sênior que a gente tem aqui dentro. Mas para o perfil dele, a gente deixou ele para uma vaga de júnior. Mas a vaga de sênior está aberta. Eu nem tinha visto essa vaga. Aí ele falou: essa vaga de sênior está aberta, mas ela tem certas responsabilidades. Você topa participar dela e tudo? Eu falei: topo, vamos lá. E aí, exato, e aí era uma responsabilidade como? Era para refatorar o sistema, o back-office inteiro, com uma arquitetura completamente diferente, então uma arquitetura de monorepo, mas o monorepo não seguindo o padrão do monorepo, né? Que nada mais é que o monorepo você tem um repositório que tem back-end, front-end, aplicação mobile, tem tudo lá dentro. A diferença é que esse monorepo, eles são instâncias dentro do repositório. Tem vários clientes que é uma cópia desse projeto dentro do mesmo repositório, né? Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que criar pacotes, que é onde todo o código está organizado, né? Então, fugindo da aplicação comum hoje, que a gente tem uma pasta source com tudo, eu tenho N pastas sources, que são pacotes, que dentro de um pacote tem o core, dentro de outro pacote tem toda a questão para trabalhar com data, dentro de outro pacote tem toda a questão para trabalhar com tema. Então, eu tive que quebrar a aplicação, porque todas as aplicações importam desses pacotes, né? Então, assim, era um puta de um desafio, e ainda eu teria uma equipe de júniors ali que eu teria que dar um auxílio todos os dias, teria que ajudar, tirar dúvida, me reportar diretamente para os líderes, passar o reporte desse pessoal também. Então, assim, era uma oportunidade completamente diferente de tudo que eu já tinha passado. Primeiro, por estar em um cargo meio que de liderança ali dentro, né? Eu já fiz isso indiretamente em outras empresas que eu passei, mas de fato um cargo assim eu nunca tinha passado. Essa questão de uma arquitetura dessa.
eu já tinha feito algumas coisas assim, mas ela fugia um pouco do padrão. E o principal, que é fora da sua língua nativa, né? Então, tudo isso era uma baita de uma diferença do que eu já tinha trabalhado, mas eu fui lá e dei a cara. Passei em todas as entrevistas, fiz o teste técnico, fiz tudo o que precisava e passei, né? E aí sim foi onde eu tive a oportunidade de de estourar a bolha do mercado e ir trabalhar no Brasil para fora, né? E aí sim você tendo um salário bacana, né? Você tendo a oportunidade de melhorar cada vez mais a sua língua e um ponto que eu acho, né? Essa oportunidade, estando no seu currículo, te abre N portas, né? Porque a barreira de entrada para um mercado fora, ela é parecida com a barreira de entrada de um júnior no mercado, né? Então, assim, a empresa que está contratando o júnior, ela tem muitas opções de júnior e ela precisa escolher qual mais que atenda, né? Qual mais que faz sentido para ela. É a mesma coisa de uma empresa de fora, né? Tem várias pessoas aplicando. Como é que eu vou saber se o inglês dele, de fato, é um inglês que atenda a nossa necessidade? A experiência que ele tem e tudo isso, né? Então, depois que você entra, a barreira é muito mais fácil, né? Ali dentro. Então, isso foi muito importante, né? Para que eu pudesse confiar em mim também, né? Na minha área, assim, e tudo. Então, eu acho que isso é um resumão aí, né? Meio Cara, detalhado das minhas coisas aí. Acho que foi isso. que trajetória, experiência sensacional. É muito massa quando a gente vê, quando eu vejo alguém que consegue furar essa bolha nacional e arrumar trabalho fora. E, cara, querendo ou não, ela traz essa mudança de vida financeira. Isso é importante também, né? Traz, porque com ela você consegue qualidade de vida, flexibilidade e tudo mais. Cara, eu tenho algumas perguntas que eu fui anotando enquanto você foi falando, que é lá no seu começo, beleza, você fez o curso lá, né, de web design lá, tudo mais, mas o que te motivou? O que te fez querer, não, eu quero realmente fazer esse curso aqui? Assim, você já mexia com computador, você sempre teve o computador ali presente, mas o que te motivou, não? Web design, é isso que eu quero. Esse primeiro, na verdade, quem me colocou foi minha mãe. Porque ela já A via que eu vida. fazia. Tipo, ela já via que eu fazia coisas, né? No computador, né? Só que ela era leiga, ela não tinha noção do que eu fazia exatamente. Então, para ela, aquilo ali era um curso de computação, entendeu? Aí ela Entendi. viu e falou: João, tem um curso de computação lá, você quer fazer? Ah, mãe, eu quero. Pronto, então foi isso. Ela que foi lá, viu, achou, deve ter recebido um folder, um flyerzinho ali na rua, né? E viu e beleza. Então, assim, esse primeiro, de fato, foi ela que me encaminhou, né? Mas eu já fazia isso indiretamente, já fazia as coisas lá, né? Então, esse primeiro foi ela. Legal. Então, sua mãe que te deu esse empurrão, ó. Foi, Vai fazer foi. algo aí, eu vejo que você fica o dia inteiro nesse negócio aí. Exatamente. Foi basicamente E, ela. cara, e você chegou a fazer lá, assim, pensando mais para o começo da sua carreira, você chegou a fazer outros cursos ali depois que você acabou esse de web design ou não? Ali foi mais depois autodidata? Como foi? Depois que eu acabei esse primeiro, um tempinho depois, quando acho que eu já tinha uns 16, 17, eu fiz um curso ali no. Ai, tem o Senai e tem o outro, o Sesc. Sesc, isso. Aí eu fiz um outro no Sesc que era de programação geral, assim. Não tinha muito que era uma programação geral ali, mas foi o único também, assim, que eu fiz depois ali, sabe? Aí, óbvio, né? Depois, agora, com carreira e tudo, já fiz outros cursos na internet, mas Sim, presencial ali na época foi esses dois mesmo. entendi. E se eu não entendi mal, a sua primeira linguagem de programação no lado servidor, back-end, foi o PHP, então. Legal. Foi o PHP. Foi o Interessante. PHP. Eu acho que o PHP, pelo menos eu acho que dessa época, ou vai ser o ASP.NET ou o É PHP, que pensando em mais para web em si. que eu vejo, né, que assim, a galera que já tinha um pouco dessa. Quero mexer com web, né? Quero mexer com front. O que eu vou fazer de PHP? O que é mais fácil? O que eu vou fazer de back-end quando eu precisar, que é mais fácil? O PHP. Porque dentro do PHP eu boto HTML, boto CSS, boto o que eu quero dentro dele, né? E Exato. era muito. E eu acho que assim,
é muito... eu acho o PHP, pelo menos na época que eu mexia, faz muito tempo que eu não boto a mão num PHP, assim, para ser bem sincero com você. Mas na época que eu mexia, eu acho que ele era muito didático, era muito fácil você fazer suas coisas ali, tipo assim, putz, eu preciso fazer uma conexão com o banco, você faz a carry na mão lá do modo arcaico, óbvio, né? Pelo amor de Deus. Mas, então na época você fazia PHP ali, você iniciava o código, aí você já fazia a carry lá em cima, e ali você já tinha um resultado. Aí no código você tinha HTML, aí você abria uma tag e jogava o valor lá dentro dinâmico. Então, assim, era muito fácil, né? Você não precisava ter uma cabeça de arquitetura muito grande. Você fazia tudo ali, né? Então, por isso que eu Saudade. acho que o PHP ajudou muito. E outra, né? Você tinha ferramentas como o Champ, por exemplo, que já te dava o servidor completo, né? Falava Você instalava uma coisa no seu computador, ali dentro do Champ você já tinha o servidor rodando web, você já tinha toda a parte de banco de dados, você já tinha tudo, você não precisava configurar nada, entendeu? Então, assim, para uma galera que precisa. E é aquilo, né? Tudo muda. Naquela época não tinha tanta preocupação com, tipo assim, tanta organização de código, não tinha clean code, não tinha ter o cuidado com HTML da web. Então era uma outra época de fato, né? Então por isso que eu acho que isso funcionava muito bem, sabe? O PHP era muito fácil de você lidar. Então foi uma época bacana. Eu aprendi muito assim também. Talvez hoje, se eu pegar um arquivo PHP ali, eu ainda entenda dele, né? Mas faz muito tempo mesmo que eu não mexo mais com PHP, assim, com back, né, de fato. Cara, essa turma, incluindo você, incluindo eu, que começou mais ou menos por essa época ali na web, de fato, o que tinha era, que eu falei, ASP e PHP, mas por algum motivo o PHP distanciou assim, ganhou tração e foi. Cara, era muito. E aí, por combo, aprendi o quê? Instalava o Champ, ou o AMP, né, se você estivesse usando Windows. Então, toda essa galera acaba que aprendeu o quê? PHP, MySQL e Apache. WordPress. WordPress. Então, tipo assim, todo mundo acaba vindo dessa mesma raiz ali, né? PHP, MySQL e tal. E, cara, e assim, lá no seu início, você teve alguma dificuldade ou dúvida? Tipo, se você seguiria com esse plano, com essa profissão? Às vezes também você nem sabia que era uma profissão, né? Fazia ali, mas enfim. Você teve alguma dificuldade ou dúvida? Cara, diferente da maioria, assim, eu nunca tive dúvida do que eu ia seguir para minha vida, assim, sabe? Acho que por muito de apoio da minha mãe, dos meus pais, assim, e do que eu fui mexendo ao longo do tempo, né? Eu nunca tive dúvida. Eu sempre soube que eu ia trabalhar com isso. Nunca, em nenhum momento, houve tipo assim, não, acho que eu vou mudar de ideia. Não, minha vida inteira eu falei, não, vou trabalhar com programação mesmo, é o que eu quero e aí beleza, sabe? Nunca teve desvio no meio do caminho aí, não. Boa, boa. Eu acabei sendo na mesma. Eu sempre fui enfurnado no computador. Comecei com jogos. Uhum. Cara, e durante também, mais focado lá no seu começo, né? Que você teve algum mentor que te ajudou, que te deu dicas, até uma instituição assim que serviu como uma mentora, né? Como foi isso? Tá. No meu começo, assim, um mentor que eu tive é o Pierre, que é esse amigo meu aí que trabalha para fora. E, e assim, foi ele que lá no começo, na época do Rabu, foi ele que me mostrou tudo. Então, se tem uma pessoa que me ajudou muito assim a de fato entrar na área, foi ele. Isso eu sempre falo nos podcasts que eu participo, nas coisas, eu sempre falo dele, né? Então, acho que ele foi uma peça muito importante. E aí, ao longo da minha carreira, é óbvio que eu tive pessoas que nossa senhora, admirava absurdamente, né? Então, quando eu entrei nessa outra empresa aqui em Bauru, né, na Arca, teve duas pessoas ali, assim, que para mim eram referências absurdas, que era o meu gerente, né, o Fernando, que era uma pessoa que era um pilar dentro da empresa, então, assim, ele estava praticamente desde o começo, então ele sabia muita coisa ali, e ele sabia muito lidar com pessoas, né? Então, ele e o Beto, que, assim, de programador até hoje, que eu já conheci na minha vida, e ele é o cara mais fera, assim, que eu já tive o prazer de trabalhar. Porque o que você passar para ele, ele faz.
Então, assim, Boa. ele é programador javeiro, né? Velhão, assim. Mas é tipo, a gente estava tendo um problema uma época lá com o Elasticsearch. Tinha um módulo do Elasticsearch que ele não funcionava. Não é que não funcionava, é que a arquitetura que a gente tinha montado ia de encontro com a arquitetura do Elasticsearch. Conflitou. E aí o que acontece? Existia já outras pessoas que já falavam disso para Elastic, só que ela foi postergando, né, para arrumar. Aí um dia o Beto cansou e falou assim: eu vou fazer um fork do projeto da Elastic e eu mesmo vou arrumar isso aqui. Aí ele baixou o projeto da Elastic lá, era escrito em outra coisa, sei lá o que era de linguagem lá. Aí ele baixou o projeto, criou o módulo, e aí a gente usava aquele módulo importado diretamente do nosso, e não da Elastic, entendeu? Então, assim, Entendi. Mano, absurdo, entendeu? E ele é aquele cara de fato que palpa toda a obra, braço direito, muito fera. Então eu falo, para mim foi um dos caras que eu mais top que eu já trabalhei na minha vida, assim, né? No Zé tinha muita galera de referência lá dentro. O Zagatti, por exemplo, né, que foi um cara que começou antes de mim, que começou depois de mim. Ele começou a trabalhar na faculdade, eu já trabalhava na época da faculdade, né? Uhum. E aí eu fui trazendo ele para perto dos eventos, né? Vamos lá com a gente, vem conhecer. Aí ele entrou para trabalhar na área e hoje ele é uma referência dentro do Zé Delivery, na área de mobile, assim. O cara sabe demais, tem curso, tem... o Zagatti é bem referência, assim, sabe? Então é uma pessoa que eu tenho bastante orgulho aí de ter tido próximo a mim. Até hoje aprendo muita coisa com ele, né? Então é um cara bem bacana. E acho que é isso, assim. Teve outras pessoas ali, né, que passaram pela minha vida, assim. Mas acho que no geral é isso, cara, de referências que hoje eu posso lembrar, assim, né? Boa, top demais, cara. E o bom é que você até citou nomes, para algum deles assistirem isso aqui. Exato. Tá. O João lembrou de mim. O Beto principalmente. O Beto eu já falei para ele já e eu falo, porra, cara, ele é sensacional. O Beto é uma referência que eu tenho, que eu vou levar para a vida, assim mesmo. Boa, top demais. Cara, e assim, qual foi a maior conquista que você teve na sua vida que você atribui à sua profissão como programador? Conquista? Isso. Ah, cara, eu acho que conquistas assim. Fora todo o reconhecimento, né? Com anos de experiência, que eu acho que isso é uma coisa que me motiva muito, né? O fato das pessoas verem o que eu estou fazendo, né? E acharem isso muito bem feito, muito bacana. Pô, então que nem quando o João lá da empresa que eu tô hoje, quando ele vem comentar comigo e fala assim, cara, eu peguei seu código ali para ver, puta, que bacana, cara. Eu aprendo, às vezes, muito mais vendo o seu código do que se eu estivesse vendo um curso, alguma coisa ali, porque eu tô vendo a vida real aqui, entendeu? Eu tô vendo a forma como você pensou. Então, assim, isso me motiva, isso é uma conquista muito grande para mim, porque eu amo fazer o que eu faço, entendeu? Eu acho que programação é muito além disso, entendeu? Tipo, hoje muita gente entra na programação por visar dinheiro. É igual a época de médico, que a galera falava assim, nossa, eu vou virar médico porque eu vou ser rico, entendeu? Hoje infelizmente, o LinkedIn, né, o LinkedIn, como o pessoal fala, trouxe muito essa imagem de que se você quer ser rico, você vira programador, entendeu? E é óbvio que você pode ter uma condição muito boa sendo programador, mas não é tão simples igual eles falam, entendeu? E então, assim, e além de tudo, você tem que amar, não tem como. Você tem que amar programar, porque, porra, pra você ficar 16 horas na frente de um programa, do computador, escrevendo código, digitando o código, pensando, tem que gostar, não dá, ou você tem que ser louco, né? É de duas uma. Ou você é louco ou você ama, né? Então, assim, eu acho que tudo isso envolve, e é óbvio que, né, ainda graças ao meu trabalho, assim, minhas conquistas, minha dedicação, eu pude conquistar bens materiais também devido à programação, né? Então, pude comprar meu carro, pude comprar meu apartamento, né? Dar uma condição confortável para minha família, né? Então, assim, não tem como, né, cara? Os dois andam junto ali, né?
Sim. Tanto a questão material quanto a questão de bem-estar, né? De reconhecimento, de tudo isso, eu acho que anda junto. Sim, sim. Top demais, cara. Cara, e quais são os seus planos para o futuro, assim? O que você... Beleza, o João lá fez todo esse caminho até aqui, que foi sensacional, mas o que o João agora está almejando para o futuro? Tá. Eu acho que assim, ó, eu cheguei a um nível da minha carreira que era uma bolha para eu poder entrar, né? Então, assim, o cargo onde eu estou hoje, trabalhando para uma empresa de fora, tudo isso já é algo que eu almejava, que eu já pensava para um futuro, mas um futuro mais distante, não um futuro tão próximo igual aconteceu agora, né? Então, já consegui conquistar muito das coisas que eu queria, né? Mas assim, o que eu imagino daqui a um tempo é, óbvio, subir de cargo, aumentar meu salário, né? E algo que eu também não descartei a possibilidade é ter a minha própria empresa, entendeu? Então, isso é algo que eu não tenho nada formado ainda, mas é uma possibilidade que eu não descarto, entendeu? Ter a minha própria empresa, né? Desenvolver um produto, fazer alguma coisa para a área de tecnologia, né? Então, eu acho que se eu fosse seguir, seria para isso, sabe? Daqui a um tempo aí, entrar em uma posição mais de liderança ali dentro, né? Uma referência dentro de um time, ser um tech lead, ser um gerente ali de tecnologia, um CTO, e aí vai, né? Porque quando você chega nesse nível de senioridade, aí sua carreira ramifica, né? Aí você pode ou seguir para a área de pessoas, né? Ser um PM, um gerente de pessoas ali e tudo, ou não, prefiro seguir na área de tecnologia mesmo. Aí você vai galgando ali sua carreira, né? Pode crer muito. Então, quer dizer que daqui a um tempo, eventualmente, a gente pode ter uma empresa aí onde o João é o fundador. Pode Fiquem ser, de olho pode aí. ser. Da mesma Conectem com o forma João. como, da mesma forma como eu achei que eu ia poder estourar essa bolha de trabalhar para fora daqui mais uns 2, 3 anos, a vida ela é uma caixinha de surpresas, né? Cara, e como às vezes as coisas acontecem rápido, né? Tipo, a gente. Assim, eu tenho um perfil um pouco ansioso, então eu acabo não conseguindo meio que planejar. Eu até planejo vários anos. Só Uhum. que eu tento trazer diariamente, conscientemente ou não, isso tudo para agora, e aí, tipo, quando eu vejo, já, como aconteceu com você, Aconteceu, já né? aconteceu tudo mais É. rápido do que Não, você planejou. e além disso, a vida é uma caixinha de surpresas, né? Mas além disso, eu vejo que essa transição, ela também aconteceu no momento certo. Então, assim, talvez se tivesse acontecido mais para frente, eu estaria em outro momento da minha vida. Talvez tivesse acontecido antes do que aconteceu, eu não estaria preparado. Então, assim, as coisas aconteceram no momento que era para acontecer, entendeu? Então, isso é Sim, muito bacana de ver também, né? legal. Cara, e assim, começando já a encaminhar um pouco pro final, o Uhum. que você acha assim que o mercado está mais valorizando para programadores, principalmente para quem está iniciando hoje? Tá. Eu participo de um grupo de mentorias aqui, né? Chama Line Mentors, que o Ariel, que foi quem me convidou para entrar na Neuralmed, que foi minha empresa anterior, ele desenvolveu essa plataforma. É uma plataforma de mentoria gratuita. Você simplesmente cria sua conta, deixa seu perfil disponível lá para ser mentor ou para ter uma mentoria, né? Então é bem legal assim para a galera aí que tem interesse. E aí ontem eu dei uma mentoria para um desenvolvedor que ele tá entrando na área assim, ele tem 5 anos, mas ele trabalha só como freelancer. E ele já é um pouco mais velho e tudo, né? Então ele estava perguntando exatamente isso, tipo, eu sinto que a barreira de entrada ela tá muito grande, até pelas questões da minha idade, né? Por eu ter só 5 anos de freela, né? E tudo isso. Então, assim, cara, o que eu vejo para o mercado do futuro, né? Aquela contratação em balde de programador, aquilo acabou. Aquilo acabou, não é mais assim como funciona antes, que você derrubava o currículo ali, já tinha 10 empresas para você entrar. Não funciona mais assim, porque isso foi durante uma necessidade da pandemia que a gente teve e houve um boom muito grande da área de tecnologia, né? E aí as empresas estavam contratando perfis aonde pagava, por exemplo, salários de sênior,
para uma pessoa que teoricamente era júnior. E aí foi passando o tempo e eles viram que não é compatível. É por isso que houve N layoffs dentro de empresas. Porque eles começaram a enxergar que, pera, não faz sentido eu estar pagando esse valor para um cara que entrou faz 6 meses na empresa e ele tem 1 ano de experiência, sendo que o salário do cara que está aqui há 10 anos dentro da empresa é 10% a mais do que isso, entendeu? Então, por isso que houve essa quantidade de layoffs. Então, assim, a barreira é muito grande. De fato, a barreira de entrada é muito grande. E agora eu estou falando para quem é júnior, né? Você tem que ter, eu, como uma pessoa que já fiz entrevistas, já participei de processos seletivos para contratar pessoas, o que eu vejo muito? Experiência. E não precisa ser. Eu não quero ver. Se eu estou contratando um júnior, teoricamente, ele está querendo entrar na área. Então, eu não posso me apegar a se ele tem ou não experiência prévia em outra empresa. Mas, assim, mostrar que a pessoa está antenada nas coisas, né? Então, assim, curso. Não basta você fazer um curso da Rocket City, por exemplo, e copiar o que foi feito no curso. Isso daí não diz nada para mim, e nem para mim, nem para os entrevistadores, entendeu? Só diz que você copiou. Todo mundo fez a mesma coisa. Eu prefiro que a pessoa entregue para mim no dia da entrevista um GitHub, por exemplo, com um projeto que ele fez para uma farmácia, mas que é um projeto real, do que ele entregar 30 projetos que são cópias de curso, entendeu? Ah, eu fiz aqui ó, o Sai da Barbearia, que é um curso. Ah, eu fiz aqui o negócio de finança, que é um curso. E não mudou nada. Não mudou nada, entendeu? Então isso aí não diz nada. Isso é um diferencial, né? Saber se expressar, né? Falar o que você está falando, não tenha medo em entrevista, não minta em entrevista, né? Não vá mentir. Fale o que você sabe. Se o cara virou para você e falou assim, ah, você sabe o que é os conceitos sei lá, de clean code, por exemplo. Você não sabe? Fala que você não sabe. Não vá mentir, entendeu? Não mente, não tenta inventar. É simples. Putz, pior que eu não sei isso daqui, entendeu? Pronto. Mas demonstre que você tem vontade, que você quer entrar, que você está disposto a aprender, que você é uma pessoa que aprende as coisas rápido, que você entende aquilo que está sendo falado, né? Então, assim, o currículo, deixa o currículo mais simples o possível, não precisa pôr foto, não precisa pôr barrinha de experiência. Ah, eu sei 90% de HTML, entendeu? Lá no meu começo, né? Exato, lá no meu começo de carreira, quando eu tinha um currículo dessa forma, eu fui apresentar uma vez e um entrevistador exatamente falou isso para mim. Ele falou assim, não, seu currículo é bonito, mas você sabe 90% de HTML. O que é 90% de HTML? Você sabe até aqui, daqui para cá você não sabe mais? É isso? Aí eu falei, puta merda, é verdade. Como é que eu sei 90%, né? Então, deixa um currículo simplificado, né? Hoje existem padrões de currículo que os robôs interpretam. Se você deixar um currículo com foto, 2 colunas, o robô não vai interpretar aquilo, ele vai se perder. Então, um currículo simplificado, tudo isso facilita a vida, né? Eu acho que é isso. A barreira de entrada hoje, infelizmente, é muito mais concorrida. Hoje, de fato, é para você entrar na área. Mas também depois que você entra, né, depois que você fura a bolha, aí fica mais fácil a transição. Uma coisa que eu também sempre bati na tecla com o pessoal não se preocupem com o salário agora. Não entre na área querendo ganhar salários exorbitantes, que é 1 em 1000 que consegue entrar numa vaga que para júnior paga 10 mil reais, por exemplo. Entendeu? Então, assim, é uma pessoa. É muito difícil. Não levem isso como padrão. E não se preocupem com salário agora. Se preocupe com experiência. Porque é a experiência que vai contar para você entrar numa empresa. Quando a pessoa vai contratar uma pessoa, ela precisa ter algo que comprove que essa pessoa já passou por uma empresa, já trabalhou, já teve experiência, ela sabe trabalhar, né? Então, experiências de empresa contam para você, justificam que você já trabalhou, que você não é uma pessoa cru. Então, assim, no primeiro momento, não fique, tá pagando 500 reais a menos do que eu queria. Não,
Dá a cara e entra, entendeu? Dá a cara e entra, pega experiência, absorve tudo que a empresa pode te dar, entendeu? E aí, daqui a alguns anos, você vai estar no patamar de exigir o salário que você quer. Isso é normal da área, entendeu? Isso é normal. Sim. Vai chegar um momento que você vai falar assim, você vai fazer a proposta para a empresa. Não é a empresa que vai fazer a proposta para você, entendeu? Então isso é normal. No começo, não foquem em salário. Foquem em experiência. Isso é o mais importante de tudo para você entrar na área. Então, acho que é isso, assim, das minhas experiências que eu tenho, né, na área. Top. E o João? Se o João hoje pudesse voltar lá no começo, o que o João teria feito diferente na carreira? Ai, se eu pudesse voltar lá atrás... Ah, cara, é muito difícil, né? Porque hoje eu tô num momento da minha vida que eu tô muito feliz com tudo que tá acontecendo na minha vida. E aí, se eu mudasse alguma coisa, poderia ser que minha vida estaria completamente diferente, entendeu? Então, tipo assim... Não tem, cara, não tem mesmo assim algo que eu me arrependa do que eu fiz, entendeu? Não tem mesmo. Talvez a única coisa que eu falaria pro João lá atrás era tipo assim, participe mais da comunidade mais cedo. Só isso, entendeu? Mas tudo que eu trilhei de lá, do João com 14 anos pro João de 28 hoje, fez com que hoje eu tivesse tudo isso que eu tenho hoje, entendeu? A condição que eu tenho hoje, trabalhando no emprego que eu quero, morando em um local onde eu sempre almejei, tendo um carro que eu sempre almejei ter, né? Então, assim, foi uma construção da minha carreira, entendeu? Então eu não tenho do que reclamar de fato, não mudaria nada. Top, top. Cara, e agora sim, para concluir mesmo, aquela perguntinha difícil, pelo menos para mim, que é... Se você tivesse que descrever toda essa jornada sua, desde lá do primeiro dia, talvez até puxando um pouquinho mais lá para quando você teve os primeiros acessos ao computador mais para jogar e tudo mais, para hoje, como você resumiria em uma única palavra? Poderia falar resiliência, mas eu acho que em uma palavra não dá. Eu diria não ter medo. 3 palavras. É isso. Não ter medo. Para mim, eu acho que isso teria que ser um dos pilares da vida de todo mundo, entendeu? É não ter medo de errar, né? Porque o não ter medo, ele é o prefixo para tudo, né? Então, assim, não ter medo de errar, não ter medo de arriscar, não ter medo de... Então, ela vem acompanhada de alguma coisa, né? Então, assim, eu resumiria isso. Não ter medo. O que foi o que eu fiz durante minha vida inteira. A vida inteira eu dei a cara, a vida inteira eu nunca tive medo de ir lá, questionar, ir atrás, participar de entrevista, entendeu? Eu nunca tive medo. Então, não ter medo fez com que eu chegasse aqui onde eu tô hoje, sabe? Cara, top demais. Bom, muito obrigado por ter aceitado participar aqui, a contar um pouco do seu começo para o pessoal que vai assistir. Bom, tem um espaço, se você quiser falar algo, alguma dica que você acha que eu não perguntei, que você acha que é crucial, fique à vontade. Eu acho que, primeiro, a gente queria agradecer pelo convite, né? Eu gosto muito disso, de participar da vida das pessoas e poder agregar positivamente para as pessoas, né? Então, tem muitas pessoas hoje que eu ajudei, que hoje trabalham na área, né? Então, a gente tem um grupo hoje no WhatsApp que chama Reactivando, que é um grupo que já tem 4 anos, se eu não me engano, e é um grupo que cada vez mais ele vai crescendo, e a galera tá lá. E o que eu acho que é legal do grupo? É um grupo descontraído, né? Porque hoje a maioria dos grupos de programação é tipo assim, o cara só manda dúvida, só manda coisa de programação, é aquele grupo monótono, chato, não sei o quê. Ali o pessoal comenta de tudo, entendeu? O foco é programação, o pessoal se ajuda, mas tipo assim, alguém mandou um meme, alguém fez uma brincadeira, aí começa uma conversa paralela de uma coisa, entendeu? Então, assim, é um grupo bem gostoso de estar ali presente. É um grupo gostoso de estar ali presente. E é por isso que já tem 4 anos esse grupo. Todo ano a gente faz sorteio. No aniversário da criação do grupo, a gente sorteia. Então, que nem há uns anos atrás, a gente sorteou os 3 livros de Clean Code. E a gente vai fazendo isso. Então, não é à toa que o grupo já tem todo esse tempo.
e só se mantém, a galera não sai, fica, né? Então, é um grupo bem legal. E tem muitas pessoas ali que eu já ajudei, né? A entrar na área, já ajudei a dar um direcionamento, ajudo sempre no grupo quando eu posso. Então, a pessoa está com dúvida, minha DM do WhatsApp é lotada de gente mandando coisa, tipo, viu? Será que você podia me ajudar em tal coisa e tudo e tal, né? Hoje, por conta do meu trabalho aqui, eu não consigo me dedicar tanto tempo igual eu me dedicava antes, né? Mas sempre que eu posso, eu tô ali ajudando o pessoal e tudo, então eu gosto muito disso, né? E quem quiser, né, minhas redes sociais, é só pensar João Deroldo, vai achar, como eu falei, LinkedIn, GitHub, tudo lá é João Deroldo. E pode entrar em contato, pode me adicionar no LinkedIn, pode mandar mensagem que eu vou conversar, vou ajudar, né? Então, acho que é isso, cara. Queria agradecer aí pelo convite mesmo. É muito bom poder falar um pouco assim da nossa experiência, né? E ajudar a galera que está entrando também na área aí, porque em algum dado momento já foi eu que estava aqui olhando alguém na mesma situação, né? Então é legal você ir repassando, porque eu já precisei e hoje pode ser que tenha alguém precisando, né? Então acho que isso é bacana. Exatamente. Cara, então é isso. Os links do João vai estar aqui na descrição. Então, se você quer conectar com o João, quer conhecer mais sobre os projetos que ele comentou aqui, clique aqui e se conecte com ele. E se você curtiu esse episódio, a gente tem outros episódios que já passaram e vamos ter mais outros ainda que vão vir. Se inscreva e é isso. Muito obrigado, João, novamente, e a gente se vê por aí. Valeu, pessoal. Um abraço.